podcast tricolor, falando de São Paulo Futebol Clube. Salve, galera! Clima de decisão, São Paulo pronto para a final, embarcaram hoje, o time embarcou hoje para Córdoba e rumo a essa decisão, em busca dessa taça que vai ser fundamental para o São Paulo, para as aspirações do clube, para pensar a temporada 2023 e para corroborar com o momento, eu trouxe aqui uma prancheta para fazer uma análise um pouco diferente do que eu vinha fazendo através das imagens. Quem acompanha o canal Podcast Tricolor sabe que eu já fiz o posicionamento que o São Paulo joga posicionado no 3-5-2, como o São Paulo joga no 3-5-2 e as variações que ocorrem do sistema defensivo, da fase defensiva, para a fase ofensiva no posicionamento no sistema ofensivo, sistema de ataque. Então, hoje eu quero mostrar um pouquinho como, muito provavelmente, pelas pistas que o Rogério deu nos últimos jogos, como o São Paulo jogou desde o jogo do Morumbi contra o Atlético Goianiense, que ele mudou a estrutura tática abrindo mão do terceiro zagueiro, entre aspas, né, porque existe uma variação tática, e colocou o time com um jogador a mais no meio campo, apesar do São Paulo ter perdido, por exemplo, 2 jogadores que, se estivessem em condições de jogar, com certeza seriam titulares, que é o Arboleda e o Gabriel Neves. O São Paulo consegue ter uma estrutura de variação tática bem interessante, porque os jogadores eles têm essa versatilidade, né? Os jogadores do meio campo, agora com a recuperação total do Patrick, né? Em plenas condições físicas, o Alisson também em condições físicas, o Rogério mudou, né? O torcedor vinha reclamando bastante do Igor Gomes, que agora tá no banco como opção, e o Rogério deve iniciar o jogo contra o Del Valle com um time muito semelhante ao time que iniciou o jogo contra o Ceará. Possivelmente, e contra o Avaí também, possivelmente, praticamente, os que começaram, né, o jogo. Contra o Avaí devem começar o jogo da final. Contra o Avaí, o São Paulo já teve uma melhora muito grande, porque o tempo de treinamento, que a gente sempre fala que é importante, que às vezes o torcedor, não vou dizer esquece, mas passa desapercebido esse detalhe, né, que o time de São Paulo vinha jogando de 3 em 3 dias, então tem um tempo de recuperação, você não consegue fazer um treino muito intenso, de muita movimentação, porque no outro dia já tem jogo, né, então descansa um dia, treina um dia, no outro dia tem que descansar de novo, e no outro dia tem jogo, então não dá para cansar o time também na véspera do jogo, né, e o São Paulo só conseguiu isso agora, nessas últimas semanas aí, que o São Paulo teve uma semana de folga entre o jogo do Ceará e o jogo do Avaí, e a gente já viu uma evolução muito grande do time do São Paulo no jogo contra o Avaí, uma intensidade muito melhor, né? O Avaí também não é um adversário assim que ofereceu muita dificuldade para o São Paulo encaixou a marcação, tomou conta do jogo, mas enfim, né? O resultado era obrigação e foi feito. E o posicionamento defensivo, o Rogério deve iniciar aqui num 4-4-2 com variação, né? Então a escalação da equipe nesse posicionamento, ela vai ter, na minha opinião, né, o Felipe Alves. Ali as pecinhas estão com os números, mas eu vou dizer conforme as posições, né? Na lateral direito, o Rafinha, que é uma estratégia do Rogério, que eu vou explicar ao longo da análise. O Diego Costa pela direita, o Léo pela esquerda e o Reinaldo. Eu acredito que vai o Reinaldo, mas ainda existe uma dúvida entre o Reinaldo e o Wellington, porque o Reinaldo ele ajuda muito o time na bola parada, ele é um jogador mais construtor, ele vem pelo meio para abrir um espaço maior para o Patrick. Já o Wellington, ele consegue ter uma recomposição melhor, que é uma dificuldade do Reinaldo, né? A recomposição, a hora que o time perde a bola, o Reinaldo tá no ataque, tem um pouco de dificuldade sempre para voltar para a defesa. E o Wellington tem mais facilidade, tem mais velocidade, mas em compensação, na parte técnica, o Wellington deixa a desejar, né? O Wellington ele tem dificuldade às vezes nos cruzamentos, né, na bola parada, não consegue bater um escanteio com tanta qualidade como o Reinaldo, por exemplo, né? E infelizmente o que um jogador tem de característica boa, o outro tem de dificuldade. Então, e vice-versa, né? O que um tem de ruim, o outro tem de bom, e vice-versa. E o Rogério vai ter que escolher. Eu acredito que pela experiência, pela bagagem, né? Por ser um jogador mais tarimbado e por ser um jogo muito importante, vai o Reinaldo. Mas é uma dúvida, né? Também como o Igor Vinícius ainda não está descartado, mas grande possibilidade de que seja o Rafinha, e na variação tática eu vou explicar por quê. Então é Felipe Alves, Rafinha, Diego Costa, Léo, Reinaldo, o meio-campo aqui o Pablo Maia, e o meio-campo, vocês percebem, ele vai ter um desenho de losango, né? O Pablo Maia, o Alisson pelo lado direito, o Patrick mais centralizado, e o Rodrigo Nestor, ou no caso, o Rodrigo Nestor que jogaria com a camisa 8, né? Mais centralizado, e o Patrick pelo lado esquerdo. Então, mas o desenho é esse losango e os atacantes em linha ali, o Luciano e o Caleri. E aí, o que acontece? Esse posicionamento, quando o time vai pressionar a saída de bola, por exemplo, percebam que a linha dos 4 defensores aqui, né, os 4 jogadores da defesa na primeira linha, as linhas bem compactas, né, como eu já falei nas outras análises, e quando o time sobe o posicionamento para pressionar, por exemplo, o Caleri e o Luciano
pressionam a saída de bola, ele vai ter uma subida já em conjunto dos três aqui, do Patrick, do Alisson, juntamente com o Nestor fechando o meio. E vocês percebem que fica ali como se fosse uma letra M, ó, o desenho tático da posição de pressão, ali na zona de pressão. Aí, obviamente que a defesa vai subir também, né? Vai adiantar também os zagueiros e os laterais para pressionar, e o goleiro acaba jogando ali quase que fora da área. Então, esse é o posicionamento que o São Paulo utilizaria para pressionar, né? Então, na pressão, essa terceira linha aqui, ela acaba subindo, né, ainda e formando como se fosse um M ali na primeira linha. As linhas muito compactas, como eu falei, a primeira linha, a segunda linha, os atacantes, ali formando quase que esse espaço de campo aqui entre a primeira linha e a última linha de ataque é praticamente 30 metros no máximo, né? 10 metros entre cada jogador, e à medida que vai pressionando, vai encurtando, né, o campo. E o time do Del Valle é um time rápido, né? O São Paulo vai ter que ter cuidado. Depois eu vou colocar também ali o posicionamento desenhado do Del Valle em comparação com as linhas do São Paulo, defensivas, né? E ofensivos, para a gente perceber um pouco da movimentação de cada, né? Então, o posicionamento defensivo seria esse, né? Daí, quando o time recua para esperar o adversário, os jogadores jogam em linha, praticamente, ali a primeira linha, o desenho do losango no meio, com os dois extremos fechando ali, o Patrick e o Alisson fechando os extremos, e os atacantes, né, com o Nestor ajudando na pressão na saída de bola. Mas a posição mais recuada seria mais ou menos isso, né? Um desenho do São Paulo mais recuado para buscar essa marcação de outra maneira, né? À medida que eu vou mexendo aqui, as pecinhas elas vão demarcando ali o gramado, tá chuvoso aqui o tempo, né? Então, as linhas sempre compactas, percebam a movimentação aqui, as linhas sempre compactas, né? No posicionamento defensivo e quando sobe o time para pressionar. Então, esse é o posicionamento defensivo. Agora eu vou continuar depois no próximo, na sequência do vídeo, a variação tática quando o São Paulo tá com a bola. Esse foi o posicionamento sem bola. Então, vamos dar sequência agora aqui na análise. O São Paulo com a bola, percebam aqui a saída, né? A saída ela se dá com 3 jogadores, né? O Rafinha, ele abre no lado direito, o Diego vem pelo meio, né? O Diego é o jogador da construção de jogada, e é onde, quando eu fiz aquela análise do 3-5-2, numa escalação com o Miranda, no 3-5-2, o Miranda é o jogador que é o zagueiro central, é o zagueiro da sobra. Só que o Miranda ele não tem tanta qualidade quanto o Diego Costa, por exemplo, para construir essa jogada, para começar, né? Ele tem ali a possibilidade de um passe pro lado esquerdo, né? O Léo vai alargar, vai agredir esse corredor, ele vai ter o Reinaldo ele vem tanto pelo centro como por dentro do campo para jogar. Né? Essa é uma característica do Reinaldo, ele constrói também jogando por dentro, então é uma vantagem que o Reinaldo tem em relação ao Wellington. O Wellington ele é mais de atacar o espaço, né? De ir pro fundo, buscar o fundo. Então, esse jogador aqui do lado esquerdo, ele seria o Patrick, né? Então, nesse posicionamento, deixa eu trazer a bola aqui de volta pro Diego Costa, né? Nesse posicionamento, o desenho é esse, né? Aí os 4 jogadores do meio campo ali, o Alisson seria o do lado direito, o Pablo Maia e o Nestor fechando o meio, e o Reinaldo pelo espaço lado esquerdo ali se revezando com o Patrick por dentro, fazendo essa dobra com o Patrick ali. O lado direito ele fica um pouco desequilibrado porque o Rafinha ele não apoia tanto, ele fica para dar uma sustentação maior. À medida que o time vai subindo, né? O Alisson vai atacar esse espaço do fundo aqui, e o Luciano ele não vai ficar aberto por uma ponta, né? A gente vê o Caleri como referência, o Patrick pelo lado esquerdo, o Luciano não vai ficar aberto. A diferença é que o Luciano ele vai ter esse setor do campo aqui para circular. Né? E essa circulação do Luciano, ele vem jogar quase como um camisa 10, que ele vem buscar essa bola, ele vem dar opção de passe pelo meio também, de construção de jogada pelo meio pro jogador que tá saindo. Então o São Paulo tem as opções de saída, direita, esquerda, sempre com o corredor, né, pros jogadores de lado, agredir esse corredor, e o próprio Diego também ele pode carregar a bola, né, pelo meio, e o Luciano vem dar uma opção aqui, né, de buscar essa bola pelo meio, aproximando do ataque, sendo que ele tem a sustentação dos dois meio-campistas, do Pablo Maia e do Nestor. Nesse sentido, o São Paulo perde um pouco a qualidade do meio-campo em relação ao que o Pablo Maia entrega e ao que o Gabriel Neves vinha entregando, né? O Gabriel Neves ele circula nesse setor aqui, então muitas vezes o Gabriel Neves vinha buscar a bola nessa saída, liberando um espaço aqui pelo lado direito
para o Rafinha poder dar poder agredir esse espaço e o Alisson vindo por dentro, fechando, encostando os atacantes. E o São Paulo ficaria praticamente atacando com 4 ali, o Patrick, o Alisson, o Luciano e o Caleri. Só que, daí, se o Gabriel Neves estivesse em campo, jogaria o Igor Vinícius, para que o São Paulo tivesse justamente essa jogada forte de atacar o fundo. O Rafinha, como eu falei, é um equilíbrio defensivo que o Rogério busca, deixando o Rafinha a fazer a saída com 3, ali o Rafinha pelo lado, porque quando o São Paulo tá sem a bola, a gente viu no início da análise, o posicionamento é em linha de 4. Então, o Rafinha fecha com os dois zagueiros e o Reinaldo vem fechar, ou se não dá tempo do Reinaldo voltar, ou o Nestor, ou o próprio Patrick, ou o Pablo Maia dá uma cobertura ali, né? Para cobrir esse espaço, para fechar essa linha. Na recomposição, a linha tem que ser fechada com 2 linhas de 4, né? Jogadores e sobrar os atacantes. O Luciano vem para baixo, né? Na marcação, quando perde a bola. E o Caleri continua como referência. O Caleri não volta tanto. Mas no ataque, eu acabei dando uma bagunçada aqui. Na construção de ataque, o posicionamento é esse. Então o Reinaldo vem por dentro, abre os zagueiros. O Reinaldo vem por dentro. O Nestor e o Pablo Maia, o Alisson, o Luciano vem buscar a bola, o Caleri como referência, e o Patrick dando amplitude pro campo aqui. O Patrick dando amplitude pro campo no lado esquerdo. Então, quando o São Paulo ataca com a posse da bola nesse sistema, o São Paulo ganha superioridade numérica, que é a intenção do Rogério ganhar essa superioridade numérica. Percebam que com o Reinaldo fechando por dentro e o Nestor encostando, tem no mínimo 5 jogadores no ataque, uma linha com 4, o Patrick e o Caleri. Então, o São Paulo joga praticamente todos os jogadores para o ataque, fica só na linha defensiva, seriam os 2 zagueiros, né? E mesmo assim dando possibilidade de saída de bola, atacando os espaços, como aqui no caso, né, se a bola viesse pro Léo, né? O Léo muitas vezes agride o espaço, né, no lado esquerdo, ele tem essa característica, ele na imagem aqui talvez eu dei uma bagunçada ali na movimentação também, mas o Léo, ele tem essa característica de conduzir a bola e achar um passe, então ele vai ter a opção aqui de jogar pelo meio, vai ter o Nestor, vai ter o Luciano vindo buscar essa bola, vai ter uma troca ali com o Reinaldo, fazendo uma dobra com o Patrick, então o lado esquerdo do São Paulo se torna muito forte por conta disso, desse trio ali na hora de atacar. E o São Paulo, quando ataca, também, a gente tem que olhar o campo de várias maneiras. Olhando para frente, né, aqui na frente, a gente vê o posicionamento assim numa diagonal. Mas aqui percebo o lado esquerdo, ó, tem 3 jogadores aqui sempre próximos para buscar esse passe. Por exemplo, aqui, ó, o Diego Costa tem a bola e tem 3 opções aqui muito fortes pelo lado esquerdo do campo. Aqui a pranchetinha baixou. Deixa eu arrumar aqui para ficar mais fácil para visualizar. A pranchetinha acabou escorregando ali, mas essa é a questão. Existe um desequilíbrio um pouco no lado direito, por exemplo, quando o São Paulo for fazer a saída pelo lado direito, só que daí o Luciano também, ele pode estar caindo ali, o Nestor pode estar caindo ali para fazer para existir também esse corredor aqui com 3 jogadores atacando esse espaço e sempre o jogador no meio, né, contando com o Caleri como referência. Aqui a musiquinha todo mundo sabe, né, é o toca no Caleri que é gol, e como o próprio Rogério já falou várias vezes, inclusive nessa última entrevista que ele deu ali para a TV Comembol, no canal do André Hernan também, ele falou que o São Paulo trabalha taticamente para a bola chegar para o seu principal finalizador, que é o Caleri, mas não é só o Caleri que é o finalizador do time de São Paulo. O São Paulo tem bons finalizadores, né? O São Paulo tem o Caleri, o Luciano, o Patrick ali, o nosso trio de ataque, vamos dizer assim, quando tá com a bola. O São Paulo daí vira praticamente um 3-4-3 ali, com o Reinaldo jogando por dentro, o Pablo Maia, o Nestor e o Alisson, né, caindo mais pelo lado direito. Às vezes o Alisson também pode vir pro lado esquerdo e trocar com o Nestor fazer pro lado direito, né, o Alisson mais por dentro. Então essas possibilidades acontecem pela característica desses jogadores, que são jogadores versáteis, que fazem mais de uma função dentro do campo, né. E antes eu citei o Pablo Maia, né, que com se tivesse o Gabriel Neves, talvez o Rafinha não jogasse e jogasse o Igor Vinícius para atacar o espaço e equilibrar um pouco mais os lados do campo, né, para o lado direito ganhar um pouco mais de amplitude, um pouco mais de força também. Mas quando tá o Pablo Maia, o São Paulo ganha uma característica que com o Gabriel Neves o São Paulo não tem, que é o arremate de fora da área. O Pablo Maia ele vai subir sempre para jogar aqui nessa região aqui da intermediária da área aqui, e o Pablo Maia
a gente sabe, desde a Copinha, quem acompanhou a Copinha, a gente já vem acompanhando, o Pablo Maia chuta bastante, ele gosta de clarear e chutar com a direita, às vezes chuta com a esquerda também, fez gol no Campeonato Paulista, fez gol na final, inclusive contra o Palmeiras, e ele vem tentando os últimos jogos, né? E infelizmente o São Paulo não vai poder contar com o Gabriel Neves, que tá lesionado, mas tem o Pablo Maia, que é um jogador que fortalece o meio-campo na pegada, na marcação, é um jogador mais de marcação mesmo, de contenção, mas que também tem essa característica, essa qualidade do arremate de fora da área. Então o São Paulo vai forte para esse jogo da final. O São Paulo é praticamente com o que tem de melhor, né? Pena não poder contar também com o Nicão, né? Se o Nicão tivesse voltado um pouquinho antes, tivesse podido jogar contra o Avaí, por exemplo, talvez teria chance. Agora, diz que o Nicão diz, né, porque treinou, porque que pode ter condições de estar no banco de reserva. Mas é difícil colocar o jogador no jogo assim, a não ser que a circunstância do jogo seja muito necessária, mas infelizmente ele não vai poder. Mas o São Paulo, com os jogadores que têm condições, é o que tem de melhor, né? E o São Paulo vai forte, sim, para essa final, podem ter certeza que o São Paulo vai forte, né? E o posicionamento ofensivo é isso aí. Às vezes o ataque ele muda de um 4-3, de um 4-4-2, ele com a posse da bola vai para um 3-4-3, né? Com 3 jogadores fazendo a saída, os 4 do meio e os 3 do ataque, com o Patrick e o Alisson encostando no Caleri para formar esse ataque, né? Se tivesse o Igor Vinícius, como eu citei, se o Rogério pode até optar pelo Igor Vinícius, só que aí dificultaria um pouco a saída, porque se tá o Igor Vinícius no lugar do Rafinha, e quem viria fazer a saída seria o Pablo Maia, né? No caso aí o Diego iria pro lado direito, o Pablo Maia vinha fazer a saída, mas o Pablo Maia não tem essa qualidade para achar um passe, né? Quem tem mais qualidade realmente é o Diego Costa. O Gabriel Neves viria fazer isso. Então a possibilidade do Igor Vinícius jogar, ela passaria muito pelo Gabriel Neves poder jogar. Como o Gabriel Neves não vai poder jogar, acredito que o Rogério vai até pela sustentação defensiva optar pelo Rafinha, né? Então agora, na sequência da análise, eu vou colocar o posicionamento inicial do São Paulo e o posicionamento inicial do Del Valle. No Del Valle eu também não vou me estender na movimentação ofensiva deles, eu vou colocar um posicionamento padrão deles, né? O 3-5-2, eles vão variar, logicamente, mas pra gente ter uma ideia de quem vai bater com quem, né? Que jogador que vai estar no lado de cada jogador e como que deve ser feito esse posicionamento e em que espaço do campo o jogo deve se desenvolver. Então, galera, para finalizar aí a nossa análise, eu coloquei de azul o posicionamento do Del Valle, num 3-5-2, num posicionamento inicial, né? Na marcação, por exemplo, quando o São Paulo tá com a bola. Como o São Paulo varia a posição, quando o São Paulo tá com a bola, o São Paulo vai fazer uma saída de 3, esse posicionamento ele vai mudar. Mas na parte defensiva, deve ser assim, né? Eu acredito, eu não estudei muito assim o Del Valle, eu vi algumas análises, né? O principal jogador do Del Valle é o ala ali, o camisa 6, o ponta, o ala, esqueci o nome do rapaz agora, que o centroavante que machucou é o Lautaro Dias e o Chaves, né? O Chaves sabia que tinha alguma coisa a ver com o mexicano, né? O Chaves é o ala, e ele vai jogar posicionado ali exatamente no espaço entre o Rafinha e o Alisson, ali no lado esquerdo, no lado esquerdo do Del Valle, direito da defesa do São Paulo. Né? Aí vai pegar ali um trio, né, de jogadores nesse espaço de campo ali, o capitão Diego Costa, ele vai pegar o Rafinha, ele vai pegar o Alisson, então também não vai ter vida fácil, né? E à medida que der espaço, vai poder abrir um espaço ali para jogar uma dobra ali, Luciano e Alisson, né? O Nestor encostando, o Luciano vindo. Esse zagueiro do meio aqui, provavelmente ele vai fazer uma marcação, que esse zagueiro do meio, não sei se é o Segovia ou se é ou se é outro zagueiro que vai fazer. Esse Segovia também é muito bem falado ali do Del Valle. Provavelmente ele vai fazer uma marcação por zona, né, mas muito próxima, né? Ele não vai sair atrás do Luciano, por exemplo, se o Luciano vier para o meio-campo, ele não vai vir até o meio-campo atrás do Luciano para fazer essa marcação em cima dele. Mas ele vai estar perto, ele vai ser um cara que vai colar no Luciano. E os outros 2 zagueiros, né, que como tá ali já basicamente desenhado, eles vão ficar na cola do Caleri, né? Porque eles sabem que se deixar o Caleri no mano a mano, o Caleri vai ganhar as jogadas e com 2 já vai ser complicado marcar. Então eu acredito que eles vão fazer essa marcação bem firme em cima do Luciano e do Caleri, que são, querendo ou não, os principais jogadores do São Paulo. E do lado direito deles, eu não vi quem joga pelo lado direito, mas tem o Patrick, né, que pode utilizar esse corredor. O São Paulo vai ter o Reinaldo jogando por dentro. Então, né, o time do Del Valle vai ter mais que se preocupar com o São Paulo do que o São Paulo se preocupar com o Del Valle, né? A gente viu muita análise aí
os comentaristas aí falando, né, sobre o time do Del Valle. É um bom time, mas convenhamos, joga no Equador, né? Joga contra a LDU, joga contra a Barcelona de Guayaquil, né? E o time do São Paulo, além da tradição, da camisa, do favoritismo natural, né? Esse título faz toda a diferença para o São Paulo. Não que o Del Valle não se importe de não ganhar, obviamente eles querem também, mas para o São Paulo é muito mais significativo. Então o São Paulo tem mais time, tem taticamente, o São Paulo tem melhores jogadores, tecnicamente, taticamente se posiciona de uma forma para sufocar o adversário, né? Como a gente viu ali, a intenção do Rogério vai ser colocar o São Paulo para cima, para realmente subir as linhas e percebam aqui no espaço do campo aqui que o jogo se dá praticamente na linha central, que todos os jogadores aqui, eles estão posicionados, eu podia ter usado a canetinha, mas acabei não usando, mas eles estão posicionados todos aqui, os praticamente 20 jogadores, né, tirando os goleiros, na linha central do campo, ali naquele terço, naquela linha do meio, ali na linha central, realmente, né, linha do meio e linha central, obviamente, né, primeira linha do meio e linha de ataque, né, se for dividir o campo, então o jogo se concentra ali todo nesse setor. E a movimentação vai fazer a diferença, né? O jogador, a equipe conseguir ter uma movimentação melhor para se livrar dos encaixes de marcação, a equipe conseguir encaixar a marcação melhor, vai levar vantagem, né? O São Paulo não vai espelhar o Del Valle no posicionamento inicial, porque o Del Valle vai iniciar no 3-5-2, né? E o São Paulo vai ficar posicionado com duas linhas de 4, né? O São Paulo vai ter ali para segurar o ataque deles, vamos dizer assim. A dúvida em relação ao Del Valle é como que vai jogar o Sornosa, que é um jogador que jogou já no Corinthians, que jogou no Fluminense, os brasileiros conhecem um pouco, ele tem qualidade, né? É um meio de criação, um jogador que tem arremate e joga também como segundo atacante. E como não vai jogar o Lautaro Dias, que era a referência do Del Valle, o Sornosa pode jogar como um atacante, mas eu acredito que ele vai jogar ali entre linhas do São Paulo, né? Ali entre as linhas dos defensores, entre a linha dos defensores, e infiltrando com os atacantes deles. E vai ser importante o posicionamento do Pablo Maia nessa marcação, nessa sobra, porque provavelmente o Pablo Maia também vai colar nele, né? O Pablo Maia vai colar nele e tentar anular esse jogador que vai ser o que vai municiar, vai tentar municiar ali os pontas, né? Porque ele joga com dois alas, o Chaves e o outro, que eu não sei o nome, mas quem vai tentar municiar vai ser o Sornosa, vai ter uma marcação ali especial do nosso amigo Pablo Maia, né? Que gosta de chegar firme, inclusive, né? E vamos com tudo, galera. Vamos com tudo. A análise tá feita aí. Quem curtir, compartilha, comenta, né? Eu quero fazer mais esse tipo de análise. Esse vídeo ficou um pouco longo, né? Ficou um pouco longo. A minha cachorra tá aqui curtindo a análise também. Ela tá um pouco querendo ficar brava ali, mas né? O vídeo ficou um pouco longo, mas era necessário pela movimentação das duas equipes. E, enfim, né? Quem curtir aí, comente, compartilhe. E vamos que vamos ser campeão com certeza. São Paulo precisa desse título. São Paulo merece, o torcedor de São Paulo merece, o Rogério merece, né? Primeiro título dele como treinador do São Paulo, 10 anos depois, do último título dele como jogador, coincidência ou não, quem acredita, quem não acredita, mas na Copa Sul-Americana, para voltar para a Libertadores com status de campeão continental, enfrentar aí, quem sabe, um Flamengo numa Recopa, né? Esse jogo que para nós ficou entalado ainda na garganta contra o Flamengo, quem sabe São Paulo tem uma revanche aí logo no começo de 2023 e quem sabe, né, algum jogador da Europa possa vir aí reforçar o São Paulo para jogar a Libertadores, mas tudo depende desse jogo de sábado e o São Paulo, tenho certeza, torcedor, né, eu como torcedor, que todos nós acreditamos que o São Paulo vai dar vida, os jogadores vão dar vida em campo por esse título, eles sabem da importância, eles sabem da necessidade e vamos que vamos, né, é isso aí e um grande abraço a todos.